A conversa secreta que Napoleon Hill teve com o diabo e quase foi censurada. Imagine por um instante que a história que você conhece sobre sucesso e poder mental não é toda a verdade. Imagine que por trás dos conselhos mais célebres, já escritos sobre prosperidade, havia uma conversa secreta, tão perturbadora, que foi mantida em silêncio durante mais de 7 décadas. Essa é a história de Napoleon Hill, o autor que moldou a mentalidade de milhões, mas que guardou um manuscrito considerado tão perigoso que quase nunca viu a luz do dia. E é aqui que o mistério começa. O que ele revelou nesse diálogo com o próprio diabo, que fez tantas pessoas quererem esconder suas palavras do mundo? Essa não é uma introdução comum. Não estamos falando de uma obra que ganhou popularidade por ser inspiradora ou por trazer dicas práticas. Estamos falando de um documento que mexe com os fundamentos da mente humana, que desmascara forças invisíveis que governam nossas escolhas e que denuncia como o medo, a indecisão e a falta de propósito podem transformar qualquer pessoa em marionete de algo maior. Ao abrir essas páginas, Hill entrega um conhecimento brutal, direto e sem maquiagem, capaz de virar qualquer vida de cabeça para baixo. É como se você estivesse prestes a ouvir uma confissão proibida, e não há como ficar indiferente a ela. Agora, pense comigo. Por que um livro como esse seria engavetado por mais de 70 anos? Se fosse apenas mais uma obra de autoajuda, teria sido publicado logo após sua escrita, sem obstáculos. O que poderia haver de tão chocante em suas revelações para que editores, críticos e até famílias considerassem arriscado demais compartilhá-las com o público? A resposta está no poder de mexer com aquilo que ninguém gosta de admitir em voz alta. O quanto somos facilmente controlados, o quanto deixamos forças externas e internas ditarem nosso destino, e o quanto nos acomodamos no papel de espectadores da nossa própria vida. Essa introdução é mais do que uma preparação, é um chamado à consciência. Se você decidir avançar comigo, prepare-se para questionar crenças que talvez sempre tenha considerado inofensivas. Prepare-se para se perguntar até que ponto você realmente tem controle sobre sua mente, seus hábitos, sua disciplina e suas escolhas. Porque é exatamente isso que Hill nos obriga a encarar. A possibilidade de que a maior prisão do ser humano não esteja em grades físicas, mas em pensamentos invisíveis que nos conduzem silenciosamente ao fracasso. E aqui entra a razão pela qual essa história continua atual, mesmo depois de tantas décadas. Em um mundo dominado pela distração, pela busca incessante por dopamina fácil, pelo vício em rolagens infinitas e pela ausência de clareza sobre quem somos e para onde vamos, a metáfora da conversa com o diabo se torna quase profética. É como se Hill tivesse previsto com precisão cirúrgica os dilemas que hoje nos aprisionam. A falta de foco, a ausência de um propósito definido e a vulnerabilidade de uma mente que não se disciplina. Você já parou para refletir sobre quantas vezes se deixou levar por distrações que parecem inofensivas, mas que roubam horas preciosas da sua vida? Quantas vezes você adiou decisões importantes simplesmente porque estava ocupado demais, tentando se sentir momentaneamente confortável? Quantas vezes você percebeu que suas escolhas não estavam sendo feitas por convicção, mas por influência de medos silenciosos, de dúvidas internas e de padrões invisíveis que você nunca questionou? É exatamente aí que Hill foca. Expor como esses mecanismos invisíveis funcionam e como, ao não percebermos sua presença, nos tornamos escravos de algo que nunca conseguimos nomear. Essa abertura precisa te sacudir. Não há espaço para neutralidade. A partir do momento em que você entende que está diante de uma obra que foi escondida do mundo, automaticamente você se pergunta: o que há aqui que não querem que eu saiba? E é nessa pergunta
que mora o verdadeiro poder dessa narrativa. Porque quando você desperta para a ideia de que existe uma verdade oculta sobre a forma como sua mente pode ser manipulada, você não consegue mais assistir passivamente. Você sente urgência em desvendar, sente fome por cada detalhe, sente a necessidade de ir até o fim, custe o que custar. E é exatamente por isso que eu preciso te dizer com clareza: não avance esperando ouvir uma história qualquer. O que está prestes a ser revelado não é confortável, não é suave e não é superficial. Estamos falando de um conhecimento que exige de você coragem para encarar de frente as forças que moldam sua vida sem que você perceba. Esse é o momento em que você escolhe entre continuar vivendo no piloto automático ou abrir os olhos para aquilo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria mente. Agora que você já foi exposto ao choque inicial, ao mistério e à promessa do que está por vir, a verdadeira jornada começa. A partir daqui, vamos mergulhar no contexto que cerca esse encontro misterioso de Napoleon Hill, entender quem ele realmente foi, por que suas obras transformaram milhões e o que torna essa conversa específica tão singular. Você está preparado para ouvir o que nunca foi dito em público por décadas? Napoleon Hill não foi apenas mais um escritor que decidiu compilar conselhos sobre riqueza e sucesso. Ele dedicou mais de 20 anos a estudar pessoalmente os homens mais poderosos e influentes do seu tempo, desde magnatas da indústria até líderes visionários que mudaram o rumo da economia mundial. Foi desse mergulho que nasceu a sua obra mais famosa, Quem Pensa Enriquece, um livro que se tornou a pedra angular da literatura de desenvolvimento pessoal e que até hoje inspira pessoas em todos os cantos do planeta. Mas há algo que quase ninguém sabia. Enquanto escrevia sobre os princípios que conduzem à prosperidade, Hill se envolveu em um projeto muito mais arriscado. Um manuscrito que expunha verdades que poderiam ser vistas como perigosas demais para serem reveladas ao público comum. Esse manuscrito só veio à tona décadas mais tarde e se tornaria conhecido como Mais Esperto que o Diabo. Esse não era um simples livro complementar. Diferente do tom prático e otimista de sua obra mais popular, nele Hill recorre a uma narrativa radical. Ele afirma ter entrevistado o próprio diabo em uma conversa direta, quase como um interrogatório. E o que essa figura enigmática revela não é apenas uma metáfora, mas uma descrição implacável de como as forças invisíveis influenciam cada aspecto da vida humana. Isso, por si só, já gera dúvida e desconforto. Teria Hill realmente acreditado que estava diante de uma entidade? Ou teria usado essa figura como representação psicológica dos medos, vícios e distrações que dominam nossa mente? Essa incerteza é o que torna o livro tão magnético. Porque não importa se você acredita ou não na literalidade da conversa. O que importa é perceber que as lições que emergem dali são mais atuais do que nunca. Para entender o impacto dessa obra, precisamos voltar ao contexto histórico. Hill escreveu o manuscrito em 1938, pouco depois da Grande Depressão, um período em que milhões estavam sem emprego, sem esperança e sem direção. Era um cenário em que o medo e a insegurança dominavam mentes e paralisavam ações. Nesse ambiente, falar de sucesso era quase uma afronta. Imagine, então, o choque de um livro que não apenas abordava o poder da mente, mas que ainda revelava como o medo era usado como ferramenta de controle social. Não era apenas ousado, era considerado perigoso. Esse detalhe explica por que sua própria família se opôs à publicação. A esposa de Hill temia que a ousadia do texto pudesse manchar sua reputação ou até colocar em risco a sua segurança. O resultado foi um silêncio imposto. O livro foi guardado, trancado e esquecido por mais de 70 anos. Quando finalmente veio à luz em 2011, parecia mais profético do que nunca, como se tivesse sido escrito para o mundo atual, dominado pela ansiedade, pelas distrações digitais
e pela falta de propósito. Agora, pense comigo. Por que esse manuscrito, diferente de tantos outros, carrega tanto peso? A resposta está na forma como Hill conecta a ideia do diabo a algo que todos enfrentamos diariamente, mesmo que não gostemos de admitir. Essa figura se apresenta como o mestre do medo, o dominador da mente humana que não possui propósito. Ele se alimenta da dúvida, da indecisão, da preguiça e do conformismo. De repente, percebemos que essa conversa não é sobre uma entidade mística, mas sobre o reflexo de nossas próprias fraquezas, ampliadas e transformadas em correntes invisíveis que limitam nossas vidas. A genialidade de Hill está em ter colocado essas verdades de forma tão nua e crua que, para muitos, soou como um ataque perigoso. O tom não é de um manual que dá passos simples para alcançar riqueza, mas de um alerta urgente. Se você não controla a sua mente, alguém ou algo fará isso por você. É esse o ponto que diferencia mais esperto que o diabo de qualquer outra obra de sua época e que o torna tão poderoso ainda hoje. Esse contexto é essencial para que você entenda o peso das revelações que virão a seguir. Não se trata apenas de filosofia, mas de um manual de sobrevivência mental, escrito com décadas de antecedência, como se Hill tivesse enxergado o futuro e deixado um aviso para nós. O que vem a seguir é a essência dessa conversa. Os segredos que o diabo revelou e que mudam radicalmente a forma como entendemos medo, propósito e controle da mente. Prepare-se, porque agora é o momento de abrir a porta do mistério e encarar de frente as revelações que quase foram enterradas para sempre. Quando Napoleon Hill inicia sua conversa com o diabo, a primeira revelação já é um golpe direto. O medo é a arma mais poderosa utilizada para dominar a mente humana. O diabo, como Hill o descreve, não precisa acorrentar fisicamente ninguém. Basta infiltrar o medo em suas decisões, em seus pensamentos e em sua visão de futuro. O medo do fracasso, o medo da crítica, o medo da pobreza, da rejeição e até da morte são como correntes invisíveis que paralisam qualquer tentativa de ação consciente. E quando você observa com atenção, percebe como essas forças continuam presentes em nossa vida moderna, mascaradas em forma de ansiedade, procrastinação e a constante busca por prazer imediato que só adia o que realmente importa. O diabo revela que a mente humana se torna vulnerável quando não possui um propósito definido. Pessoas sem direção, sem metas claras e sem disciplina são chamadas por Hill de andarilhos ou drifters. Eles são conduzidos de um lado para o outro por circunstâncias externas, como folhas sopradas pelo vento. O diabo afirma que 98% da população vive nesse estado de deriva mental, desperdiçando energia vital em distrações e cedendo facilmente à manipulação. Pense no mundo atual, onde redes sociais, notícias alarmantes e estímulos digitais competem pela sua atenção a cada segundo. Quantos vivem em piloto automático, sem consciência de que suas decisões já estão sendo tomadas por padrões invisíveis que alimentam o medo e a indecisão? Essa revelação nos leva a um ponto crucial: o poder da neuroplasticidade. Hoje sabemos que a mente se molda pelos hábitos e estímulos que repetimos diariamente. Hill antecipou isso ao mostrar que o diabo mantém as pessoas ocupadas em rotinas vazias, sem clareza de propósito, até que suas conexões mentais se tornem tão rígidas que a mudança parece impossível. É como se o cérebro fosse programado para obedecer ao medo e à indecisão, criando um ciclo interminável de paralisia e conformismo. Essa percepção conecta diretamente os ensinamentos de Hill ao que a ciência moderna comprova. Sem um esforço consciente para moldar sua própria mente, você se torna escravo de influências externas. Outro ponto revelador é a forma como o diabo descreve a preguiça e a complacência como ferramentas de controle.
Quando uma pessoa se acostuma a evitar desconforto, ela se torna refém de gratificações imediatas e perde a capacidade de agir com disciplina. Pense nos vícios atuais em dopamina, notificações, jogos, vídeos curtos, recompensas instantâneas que parecem inofensivas, mas corroem lentamente a habilidade de manter foco prolongado. Hill já mostrava que essa mesma armadilha existia em sua época, embora com roupagens diferentes. A essência é a mesma: distrair a mente, roubar a atenção e impedir que o ser humano direcione sua energia para algo grandioso. O mais inquietante, porém, é quando o diabo afirma que seu maior triunfo é fazer com que as pessoas nunca percebam que estão sob controle. Ele opera nas sombras, através de hábitos automáticos, de crenças limitantes e de emoções descontroladas. O indivíduo pensa que é livre, mas na verdade está apenas reagindo a impulsos que foram condicionados ao longo do tempo. Essa é a revelação que transforma a leitura em um choque. E se, sem perceber, você também estiver vivendo como um andarilho, cedendo sua mente a padrões que não escolheu conscientemente? Hill não suaviza esse alerta. Ao longo da conversa, ele insiste na necessidade de assumir controle absoluto da própria mente, pois somente quem cultiva autodisciplina, foco e propósito definido consegue escapar das garras dessa força invisível. O diabo admite que não tem poder sobre quem decide conscientemente seu caminho, quem exerce domínio sobre seus pensamentos e quem se recusa a viver em deriva. Isso significa que a chave sempre esteve em nossas mãos, mas poucos têm coragem de usá-la. Essa revelação é mais do que teoria, é um espelho colocado diante de cada um de nós. Você consegue reconhecer os momentos em que o medo guiou suas decisões? Consegue enxergar quantas oportunidades foram desperdiçadas porque a dúvida ou a procrastinação falaram mais alto? Consegue identificar como pequenas distrações diárias, aparentemente inofensivas, estão corroendo lentamente seu tempo, sua energia e seu futuro? É aqui que o livro deixa de ser apenas uma leitura e se transforma em um desafio pessoal. Encarar de frente as forças que Hill expõe e decidir se você vai continuar sendo parte dos 98% que vivem em deriva, ou se vai assumir o controle da sua própria mente. O que vem a seguir é ainda mais perturbador. Se o medo e a falta de propósito são as primeiras correntes usadas para aprisionar a mente, Hill revela como o perigo de ignorar esse conhecimento pode custar caro. E a pergunta que fica é: será que você, hoje, já não está sendo controlado por essas mesmas forças? Agora chegamos a um ponto decisivo: o perigo de ignorar as revelações que Napoleon Hill trouxe à tona. Até aqui, você já percebeu que o medo e a falta de propósito são as armas invisíveis que conduzem milhões para uma vida de deriva. Mas o que acontece quando alguém decide não prestar atenção a esse alerta? O diabo, nessa conversa, não deixa margem para dúvidas. Quem escolhe não assumir o controle consciente da própria mente se torna inevitavelmente presa de forças que sugam energia, roubam clareza e limitam qualquer possibilidade de grandeza. Ignorar essa realidade não é apenas viver de forma mediana, é abrir mão da própria liberdade mental. Pense em como isso se manifesta hoje. Você já percebeu como a rolagem infinita nas redes sociais parece inofensiva, mas devora horas inteiras que poderiam ser investidas em algo construtivo? Essa dinâmica é exatamente o que Hill chamaria de deriva. O mesmo acontece quando alguém vive sem objetivos claros, acordando todos os dias sem uma direção definida, apenas reagindo às circunstâncias. É como entrar em um barco sem leme, à mercê de correntes que levam a qualquer lugar. E, enquanto isso, anos passam, oportunidades desaparecem e sonhos se desfazem silenciosamente. O perigo não está apenas em perder tempo, mas em permitir que a mente se condicione a viver sempre nesse ciclo, incapaz de despertar para algo maior. Outro risco fatal
é deixar que emoções descontroladas guiem suas decisões. Quando o medo, a raiva ou a ansiedade assumem o comando, a mente se torna vulnerável a manipulações externas. É nesse estado que propagandas, notícias sensacionalistas e até pessoas tóxicas ganham poder sobre você. Hill já advertia que o diabo opera justamente nesse terreno fértil, onde o indivíduo não questiona, não pensa por conta própria e simplesmente reage a estímulos. Se observarmos o cenário atual, fica evidente como essa armadilha é eficaz. A cada notificação, a cada manchete alarmante, a cada comparação inconsciente nas redes, a mente vai sendo moldada a obedecer a impulsos que não foram escolhidos conscientemente. O perigo de ignorar esses mecanismos não se limita ao indivíduo. Sociedades inteiras podem ser conduzidas pelo medo e pela desinformação, exatamente como Hill já sugeria em sua época. Hoje, isso se traduz em uma massa cada vez mais distraída, anestesiada por entretenimento superficial, incapaz de refletir profundamente ou de assumir controle da própria vida. A pergunta que ecoa é inevitável. Até que ponto você está realmente no comando das suas escolhas? Ou até que ponto já entregou sua mente a forças que operam silenciosamente nos bastidores? Ignorar esse conhecimento também significa abrir mão da oportunidade de transformação. Se a disciplina, o propósito e a clareza mental são os antídotos contra o domínio do diabo, então, fechar os olhos para isso é como rejeitar a única chave capaz de libertar sua consciência. E essa rejeição não acontece de forma consciente. Acontece por meio da preguiça, da procrastinação e da crença enganosa de que sempre haverá tempo no futuro para mudar. Esse é o maior perigo. Acreditar que pode deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. É exatamente assim que a mente vai sendo capturada, pouco a pouco, até que a pessoa se convence de que não tem mais força para mudar. Essa é a urgência que Hill quis imprimir em sua obra. Não basta apenas compreender intelectualmente que existe uma força invisível agindo contra você. É necessário agir, porque o preço da inércia é alto demais. Cada minuto perdido em distrações, cada decisão adiada por medo, cada hábito negligenciado em nome do conforto imediato, se transforma em combustível para essa prisão mental. O perigo está justamente em acreditar que não existe perigo. E é isso que mantém milhões paralisados, vivendo uma vida que não escolheram, mas que aceitaram por omissão. Diante dessa realidade, a reflexão que fica é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Será que você está ignorando os sinais? Será que, neste exato momento, a sua vida já não está sendo conduzida pelas mesmas forças descritas por Hill nessa conversa? Reconhecer esse risco é o primeiro passo para escapar. Mas apenas reconhecer não basta. O próximo passo é agir com consciência, disciplina e determinação. E é exatamente sobre esse caminho de saída que vamos mergulhar a seguir. Agora chegamos ao ponto que todos esperam. O caminho de saída segundo Napoleon Hill. Depois de desmascarar as estratégias do diabo e expor o perigo da deriva, Hill revela quais são as armas secretas que qualquer pessoa pode usar para retomar o controle da própria mente e da própria vida. Aqui não estamos falando de dicas genéricas, mas de princípios profundos, capazes de reprogramar a forma como você pensa, decide e age diariamente. A primeira delas é a definição de propósito. Hill mostra que uma mente sem objetivo fixo é como terra fértil para o diabo. Mas quando alguém define um propósito claro, tudo muda. A mente ganha direção, energia e foco. É como se você ajustasse o GPS da sua vida. Cada decisão, cada hábito, cada ação passa a servir a um destino maior. Isso não apenas elimina distrações, mas também fortalece a disciplina, porque você deixa de ser escravo da motivação momentânea e passa a ser movido por uma causa.
Outro antídoto revelado é a autodisciplina mental. Isso significa assumir controle sobre os próprios pensamentos, escolhendo conscientemente o que entra e permanece na mente. Hill sabia que pensamentos repetidos se transformam em crenças, e crenças moldam a realidade. Por isso, cultivar hábitos de reflexão, leitura profunda, silêncio e foco não é luxo, é sobrevivência mental. É como se cada pensamento fosse um tijolo na construção do seu destino, e apenas você decide se está erguendo uma prisão ou uma fortaleza. Além disso, Hill destaca a influência do ambiente. Ele alerta que pessoas, conteúdos e hábitos ao seu redor atuam como catalisadores ou sabotadores. Cercar-se de quem vibra em alta frequência, pessoas disciplinadas, resilientes, visionárias, cria um campo de força que protege a sua mente contra distrações e negatividade. O mesmo vale para conteúdos. Consumir informação de qualidade, em vez de ruído superficial, é um ato de resistência em um mundo que lucra com sua atenção fragmentada. Um ponto poderoso é a transmutação da energia emocional. O diabo ganha vantagem quando usamos emoções como medo, raiva e desejo de forma destrutiva. Mas, quando canalizadas, essas mesmas forças se tornam combustível para a criação, para a resiliência e para o crescimento pessoal. Isso se conecta a temas modernos como neuroplasticidade e inteligência emocional. Ao redirecionar emoções, você literalmente redesenha a forma como seu cérebro funciona, tornando-se mais adaptável e criativo. Por fim, Hill revela o que pode ser chamado de estado de vigilância mental. Viver em alerta contra os sussurros do conformismo e da procrastinação. Essa prática exige autopercepção constante, quase como uma meditação em movimento, onde você observa seus pensamentos e escolhas em tempo real. Esse nível de consciência não apenas impede que você caia na deriva, mas também o aproxima de um estado de clareza mental e poder interior raros. Em resumo, o caminho de saída não é um segredo inalcançável, mas uma escolha diária. Propósito, disciplina, ambiente, transmutação e vigilância. Esses são os pilares que transformam uma mente vulnerável em uma mente invencível. Hill não apenas expôs o inimigo invisível, mas entregou as ferramentas para vencê-lo. E a pergunta agora é: você está disposto a usar essas armas e se libertar? Ou continuará alimentando o mesmo ciclo que aprisiona milhões? No próximo tópico, vamos mergulhar em como aplicar esses princípios na vida moderna, em um mundo cheio de distrações digitais, excesso de informação e manipulação psicológica em massa. Prepare-se, porque aqui é onde a teoria se transforma em prática. Agora, entramos em uma das partes mais instigantes: como aplicar os princípios de Napoleon Hill no mundo moderno, em meio a distrações digitais, excesso de informação e manipulações invisíveis. Se na época de Hill, a maior ameaça era a deriva mental causada pelo conformismo social, hoje a situação é ainda mais perigosa. Vivemos na era da dopamina instantânea. Cada notificação no celular, cada feed infinito, cada vídeo curto é projetado para sequestrar sua atenção e transformar você em um derivador digital. O diabo de Hill, se escrevesse hoje, provavelmente usaria como arsenal as redes sociais, os algoritmos de engajamento e a falsa sensação de conexão. É aqui que entra a aplicação prática dos princípios. 1. Propósito como antídoto contra distração. No turbilhão da internet, quem não tem clareza de propósito é arrastado por modas, notícias e opiniões alheias. Definir uma missão pessoal, seja escrever um livro, abrir um negócio, conquistar liberdade financeira ou transformar sua saúde. Atua como bússola, filtrando o que importa do que é ruído. 2. Disciplina digital, o detox da dopamina. Se Hill falava em autodisciplina mental, hoje precisamos de higiene digital. Isso inclui práticas como
Períodos de dopamina detox, um dia sem redes sociais ou estímulos artificiais. Limitar notificações ao essencial. Substituir consumo passivo por aprendizado ativo. Leituras, cursos, escrita reflexiva. 3. Neuroplasticidade a seu favor. Hill não usava o termo, mas descrevia exatamente o que hoje chamamos de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se moldar pelos hábitos. Cada vez que você escolhe focar, ler, meditar ou escrever, está reforçando conexões neurais que aumentam sua clareza, foco e resiliência. 4. O ambiente digital como campo de batalha. Da mesma forma que Hill enfatizava escolher bem as pessoas ao redor, hoje precisamos ser seletivos com os conteúdos e criadores que seguimos. O ambiente digital pode ser tóxico ou transformador. Seguir quem compartilha sabedoria, ciência e resiliência fortalece sua mente contra manipulações. 5. Vigilância mental em tempo real. No dia a dia moderno, vigilância significa perceber quando você está caindo em armadilhas digitais, rolando infinitamente sem perceber o tempo passar, reagindo emocionalmente a notícias manipuladas, confundindo informação com sabedoria. Essa consciência é a chave para não ser mais uma peça no jogo da distração. Em outras palavras, aplicar Napoleon Hill hoje é aprender a hackear o próprio cérebro antes que o mundo externo faça isso por você. A vitória não está em eliminar as distrações, mas em treinar sua mente para dominar o ambiente em vez de ser dominado por ele. No próximo tópico, vamos explorar o impacto psicológico e espiritual dessa conversa com o diabo, revelando como ela pode mudar radicalmente a maneira como você enxerga a vida, o sucesso e a própria liberdade. Chegamos ao clímax desta narrativa, o impacto psicológico e espiritual da conversa que Napoleon Hill manteve com o diabo. Essa não é apenas uma metáfora, é um alerta profundo sobre como forças invisíveis moldam comportamentos, crenças e decisões ao longo da vida. Quando você entende a profundidade desse diálogo, percebe que o verdadeiro inimigo não está fora de você, mas dentro. São medos, dúvidas, hábitos automáticos e padrões mentais que passam despercebidos e, ainda assim, controlam suas escolhas. O diabo, conforme descrito por Hill, revela como a mente humana pode ser manipulada silenciosamente, sem que percebamos. Ele se alimenta da indecisão, da procrastinação, da falta de propósito e da complacência emocional. Quando uma pessoa se entrega a essas forças, perde autonomia e liberdade interior. Esse impacto psicológico é devastador. Cria um estado constante de ansiedade, insatisfação e sensação de impotência, mesmo quando externamente a vida parece estável. Hill nos alerta que, sem vigilância mental, qualquer um pode se tornar refém dessas forças, sendo conduzido de maneira sutil, mas irrevogável, rumo a uma existência medíocre. Espiritualmente, o livro nos provoca a reflexão sobre responsabilidade pessoal e autodisciplina. O diabo não é uma entidade sobrenatural que atua de fora. Ele simboliza aquilo que não controlamos em nós mesmos. Hill sugere que a verdadeira liberdade surge quando reconhecemos essas forças internas, enfrentamos nossos medos e assumimos controle consciente sobre nossos pensamentos e hábitos. É um chamado à ação. Só quem domina sua mente consegue criar uma vida intencional, resiliente e alinhada ao seu propósito. Essa perspectiva nos força a questionar a própria rotina diária. Quantos hábitos automáticos moldam sua vida sem que você perceba? Quantas decisões são tomadas por impulso ou medo, em vez de serem guiadas por clareza e intenção? Quantas vezes você se sente paralisado, mesmo diante de oportunidades claras, por não conseguir controlar suas emoções e pensamentos? Hill nos mostra que a resposta para essas perguntas determina se você será um espectador ou protagonista da própria vida. Além disso,
a obra conecta esses conceitos com práticas modernas de desenvolvimento mental. A neurociência comprova que o cérebro é moldável, e o que Hill chamava de autodisciplina mental e vigilância é hoje reconhecido como treinamentos de atenção plena, meditação, journaling e hábitos estruturados. Transformar a mente não é magia, é ciência aplicada à consciência. Cada escolha consciente fortalece padrões mentais positivos e reduz a vulnerabilidade a distrações, medos e comportamentos automáticos. O efeito psicológico e espiritual dessa conversa é, portanto, uma dualidade poderosa. Ao mesmo tempo que expõe nossas fraquezas mais profundas, oferece o caminho para superá-las. O leitor ou espectador é desafiado a enxergar suas limitações, confrontá-las e emergir mais consciente, resiliente e capaz de direcionar sua energia para objetivos significativos. Hill entrega uma ferramenta de transformação que transcende gerações, conectando princípios atemporais de sucesso à realidade contemporânea, onde distrações, ansiedade e falta de propósito são os maiores vilões. O clímax nos deixa com uma reflexão inevitável. Você continuará permitindo que forças invisíveis governem sua vida, ou assumirá o controle consciente de seus pensamentos, emoções e decisões? A escolha define não apenas o seu sucesso material, mas a liberdade da sua mente e a autenticidade de sua existência. Chegamos ao encerramento, o momento de consolidar tudo o que foi revelado e deixar uma marca duradoura na mente do espectador. Este é o ponto em que mistério, autoridade e transformação se encontram. O que você acabou de ouvir não é apenas um resumo de um livro antigo, é um convite para olhar a própria vida sob uma lente completamente diferente. Napoleon Hill nos deixou uma lição clara. A mente é o campo de batalha definitivo, e enquanto você não assumir controle total sobre ela, forças invisíveis vão determinar seus resultados, sua liberdade e seu destino. Esse é o canal Abreviando Consciência, onde transformamos sabedoria intocada em clareza prática. Cada insight que compartilhamos não é teoria vaga. É uma ferramenta aplicada, capaz de modificar hábitos, pensamentos e decisões, alinhando sua vida com propósito, disciplina e poder mental. O que você acabou de descobrir sobre a conversa com o diabo é apenas o começo. Entender a ameaça não basta. É preciso agir, colocar em prática os princípios de autodisciplina, definição de propósito e vigilância mental para realmente quebrar as correntes que limitam sua mente. E para aqueles que estão dispostos a avançar, não se trata apenas de melhorar, trata-se de conquistar liberdade mental. Cada momento que você adia essa prática é tempo cedido para forças invisíveis, que já operam silenciosamente. Se inscreva agora, para não perder o próximo capítulo desta jornada. Compartilhe, comente suas reflexões e se comprometa a aplicar pelo menos um dos princípios discutidos hoje. A transformação não acontece observando passivamente. Acontece quando você assume o controle, decide agir e se coloca à frente das forças que tentam manipular sua mente. Este é o poder de Napoleon Hill e da sabedoria que quase foi censurada. Revelar o que poucos ousaram enfrentar, dar ferramentas para quem quer liberdade e clareza mental, e desafiar você a não ser mais um espectador, mas protagonista da própria vida.